Pessoal, recado rápido aqui antes de irmos para o vídeo principal, no qual eu e meu pai estamos fazendo alguns comentários a respeito do caso do comentarista que equiparou os colecionadores a traficantes de armas. Do momento que a gente gravou o vídeo até agora em que estamos fazendo o upload, ele já falou sobre uma possível retratação que ele fará na sexta-feira. Independente disso, o conteúdo do vídeo continua válido, tá? Por dois motivos. Primeiro, que o fato dele se retratar não apaga o que ele disse, ele apenas está se retratando. E segundo, ele não foi nem a primeira e nem será a última pessoa a fazer comentários desse tipo, que denigrem e que prejudicam a imagem dos proprietários de armas. Então, por isso que esse vídeo, com retratação ou não, continua sendo muito importante e muito relevante, e eu espero que vocês assistam até o final. Bom dia, pessoal, eu sou Arnaldo Adas, estou aqui com meu filho Henrique Adas, o novo presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis, e nós estamos com uma situação que nós nos reunimos com os advogados conveniados da ABAT, com a diretoria da ABAT, em relação a uma publicação na TV Cultura, onde um articulista, o senhor Ricardo Biraci Senes, querendo insultar o presidente da República, disse que nós, colecionadores, ou os CACs em geral, porque ele é uma pessoa que desconhece esse termo técnico, seríamos, como ele disse, Traficantes de armas. Traficantes de armas. Pessoal, uma arma como essa, adquirida na Embel, eu levei 1 ano e meio do dia que eu comprei ela até receber ela, com trâmites, burocracias e demais trabalhos que tiveram que ser realizados até essa arma ser registrada no meu nome e eu efetivamente poder ir lá e retirá-la. Uma importação de arma, a gente está conseguindo fazer, hoje está parado, né, o tráfego internacional de aeronaves, mas otimistamente 150 dias. Já vi casos, tá, de demorarem muito mais do que isso, por erro de trâmite do Exército ou da Receita Federal, seja lá o que for. E nós temos que ter, todo o CAC sabe disso, lisura, nós temos que comprovar que não estamos respondendo a nenhum processo, a gente tem que comprovar com certidões da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça Estadual, nós temos que comprovar que nós somos pessoas ilibadas. E, de repente, na sexta-feira, a gente teve essa pessoa com essa manifestação que só demonstra que ele não sabe do que está falando e é um desarmamentista. E aí, conta para nós aí como que foi isso aí, Ricardo, Henrique. A contextualização já foi feita, né, numa tentativa de atingir o Bolsonaro, usando o eleitorado armamentista, que a gente sabe que foi uma boa base da campanha do Bolsonaro, e ao tentar fazer esse ataque acabou chamando aí, equiparando os colecionadores, mas especificamente a traficantes de armas, e é óbvio que isso gerou um alvoroço muito grande, e é óbvio que é esperado da ABAT, nós que somos da ABAT, um posicionamento, que a gente fale a respeito disso. E uma das coisas que mais pergunto é quais são as ações que tanto a ABAT quanto as pessoas físicas podem tomar para poder combater esse ocorrido. A primeira ação e a mais óbvia é uma nota de repúdio. Nós já fizemos, publicamos, e é a primeira ação e mais óbvia a ser tomada. A segunda possibilidade é um direito de resposta por parte da emissora. Foi lá que foi veiculado essa acusação, absolutamente infundada, claro, e nada mais justo de termos um direito de resposta para poder nos defender.
E a terceira, e um pouco mais complicada, é o uso das vias judiciais para poder responsabilizar esse indivíduo que fez essa acusação gravíssima e absolutamente infundada. E é aqui que a gente vai falar um pouquinho, porque tem muita gente com vontade de entrar com ação e fazer, né, justiça, porque se sentiu pessoalmente ofendida. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os meios de fazer isso, por que alguns são melhores, outros nem tanto, para poder orientar vocês um pouquinho, tá bom? Primeiro, que está circulando aí, eu diria até mais fortemente, é a respeito do dano moral. A pessoa se sentiu ofendida e falou, fui danificado moralmente por conta disso. Por que não se encaixa muito bem nesse contexto? Bom, primeira coisa, o pessoal pergunta para nós, a ABAT vai entrar com alguma ação judicial contra esse caso? A resposta, que talvez algumas pessoas não vão gostar, é não. Mas por quê? Porque a Constituição Federal dá direito para uma entidade como a nossa de exercer algumas ações, como o mandato de segurança coletivo, como, por exemplo, o habeas corpus coletivo, nós podemos fazer em benefício dos nossos sócios. Existe um rito para isso, a gente faz uma assembleia, a gente vota, registra essa assembleia e a partir disso é feita a ação. Mas dentro dessas competências, nós não temos o direito de reivindicar direitos de terceiros. Então eu não posso, como entidade, como associação, entrar com uma ação pedindo direitos de terceiros. Okay? Isso não pode acontecer. Okay? Só quem faz isso no Brasil é o ECAD. E por esse motivo, a ABAT, como personalidade jurídica, não teria motivo e não teria condição de sucesso nesse tipo de ação. Aí o pessoal fala, ação civil pública. Não, ação civil pública é quando existe um prejuízo para os cofres públicos. Isso não aconteceu nesse momento, ok? Quando existe um dano para um patrimônio público. Ação civil pública, você imagina, coisa pública. As ações que nós podemos fazer no universo privado. Existe sim a condição de cada um dos associados da ABAT poder impetrar as suas ações. O Henrique vai explicar isso um pouco mais. A gente falou aqui, eu citei o dano moral, mas existem diversos. O dano moral poderia alegar o crime de calúnia, difamação, injúria. No caso do dano moral, presume-se uma alteração psíquica, o que é difícil de comprovar nesse caso, porque foi uma ofensa generalizada, não foi uma ofensa específica direcionada a uma pessoa. E por esse mesmo motivo, fica difícil de encaixar aí a calúnia, a difamação, a injúria, porque exige-se nesses casos que seja direcionado especificamente a alguém. Isso não aconteceu, não foi citado o Henrique Adas, Arnaldo Adas, foram citados os colecionadores, a classe de colecionadores. Então é claro que todos nós nos sentimos ofendidos com isso, mas não foi uma ofensa direcionada a alguém. Por isso que fica difícil de se alegar isso e de dar andamento num processo com essas alegações. Vou explicar o que o Henrique acabou de dizer. Para ser vítima de crimes contra a honra, eu preciso que esse crime tenha sido cometido contra o Arnaldo. Ele pode entrar se o crime foi cometido contra Henrique. Se alguém ofender os advogados, por exemplo, isso é genérico. Não cabe uma ação pleiteando a honra de uma classe profissional. Isso já tem muita jurisprudência já dizendo exatamente isso, inclusive nas cortes superiores. Então, o que o Henrique está querendo explicar nos crimes contra a honra, a vítima tem que ser específica, tem que ser uma pessoa física, atualmente também uma pessoa jurídica em especial. Se alguém ofender a ABAT, por exemplo, a ABAT, ela pode se defender juridicamente, ok? Pode até mover uma ação penal contra quem ofendeu a ABAT. Mas foi uma ofensa direta, específica, direta. Apesar de ser pessoa jurídica, mas foi algo específico.
Mas se alguém ofendeu os colecionadores, os atiradores, os caçadores, por ser uma classe genérica, não cabe a ação. Inclusive porque vamos supor o seguinte, vamos supor que a ABAT entrasse com uma ação milionária, ganhasse aí uma fortuna. Estaria recebendo esse dinheiro em nome de 300 ou 400 mil CACs do Brasil. Isso não poderia acontecer, entendeu? Então, isso eu estou abordando ambos os aspectos. No aspecto civil, o dano moral, tem um outro requisito também. Tem que ter a dor psicológica comprovada. Você tem que comprovar que aquele dano moral te gerou uma dor física ou uma dor psicológica que motivou a valoração do dano moral, ok? E nesse caso não existem presentes esses elementos, ok? Ainda assim, eu estou ofendido, eu, Arnaldo, quero processar, faço questão de processar. É um direito que eu tenho? Lógico que é. O direito de petição está na Constituição Federal. E é obrigação do Poder Judiciário pegar e acolher essa minha questão se eu me sinto vítima de um dano, ok? E qual que é o caminho para isso? Tá? Estou seguindo as anotações do Henrique, que foram bem precisas sobre isso. A condição para isso é você procurar o juizado especial civil. Ah, mas eu vou fazer isso porque daí ele vai ter que sair da cidade onde ele mora e ir no juizado especial civil lá no Ceará, lá no Rio Grande do Sul e tal. Não, não é assim. A Lei 9.095 diz que nesses casos é possível ocorrer audiência virtual, ok? E atualmente a justiça virtual é uma coisa que funciona muito, muito, muito bem, tá? Há mais de 12 anos. Então você não vai gerar esse prejuízo para o camarada. Vai ter sim o inconveniente dele respondendo 200, 300, 500, 1000 processos. Aí nós entramos num outro ponto muito interessante. Isso pode, em larga escala, qualificar uma litigância de má-fé, sim. Se for no juizado especial civil, não existe sucumbência, ok. Mas é uma seara complicada de se entrar. Tá? Então a gente não está dizendo para você fazer ou deixar de fazer. Só estamos passando para vocês a condição jurídica. Você vai tomar uma atitude judicial e você vai enfrentar tal e tal situação no decorrer do processo. Ok? A gente só está tentando orientar da melhor maneira. Eu quero ou não quero fazer algo. Qual que é a melhor maneira? É essa. Ninguém está falando para fazer ou não fazer. Foi o que a gente falou. Eu me senti ofendido. Eu quero fazer. Qual que é o caminho? O caminho é esse. Se você quiser, o caminho é esse. E a gente citou o juizado civil por não ter a sucumbência, você não teria esse prejuízo, né, de abrir esse processo. Mas, prosseguindo aqui, qual que seria a ação que todos podem tomar? Todos podem tomar. Se você é proprietário de arma, simpatizante de arma, você pode tomar essa ação. Qual que é? Primeiro, repudiar a fala desse cidadão. Tá? Com consciência e com critério. Não é sair xingando, batendo, não é assim. Você se sentiu ofendido, tá? O que é justo, eu pessoalmente me senti ofendido, tá? Eu tenho uma empresa exportadora nos Estados Unidos, eu tenho todos os registros no governo dos Estados Unidos para exportar armas de fogo. Eu tenho uma importadora aqui no Brasil, eu tenho toneladas de papel para conseguir fazer isso, tá? Então eu me senti ofendido. Tá? Chamar nós todos aí de traficante de armas. Por que é importante ressaltar essa parte sem exageros? Tá? Você tem que defender a sua honra, a sua dignidade. Foi uma ofensa coletiva. Então cabe a cada um de nós mostrar que não somos traficantes de armas. Muito pelo contrário, a gente passa por um extensivo processo burocrático. É algo bastante complexo. Todo mundo que é CAC sabe como é que é. Entende? Então, primeira coisa, repudiar essa fala e qualquer uma outra que venha a acontecer nesse sentido.
E evitar exageros, porque a gente tem que lembrar que isso também é uma guerra cultural. Nós que somos armamentistas, não basta ser armamentista, comprei uma arma, pronto. Não, nós somos responsáveis por desenvolver, e aqui no Brasil eu diria até criar, né, porque essa cultura ela morreu, recriar e desenvolver a cultura de armas, a cultura do armamento. Então veja bem, às vezes tem uma pessoa que não teve contato, nunca, não tem propriedade nesse assunto. Então, ela não é nem a favor nem contra, ela não tem uma opinião ainda formada sobre isso. Aí chega eu que sou armamentista, acontece isso. Por mais revoltado que eu esteja, que todos nós estamos, mas se eu ficar lá, tinha que matar um cara desse tinha que ir pro paredão, não sei o que lá, o que você acha que vai acontecer com essa pessoa que não sabe o que pensar do assunto? Vai ver, aquele cara lá, ele tem arma, ele é violento, ele é descontrolado, ele fala de matar pessoas. Eu estou fazendo um desserviço à nossa causa. Exatamente. Entendeu? Então, a prudência é a linha mestra. E Einstein disse que dentro de toda crise existe uma oportunidade. Esse ponto foi levantado. Então, vamos aproveitar isso para mostrar as excelentes qualidades de toda pessoa que se submeteu a todos os crivos da lei para ter uma arma de fogo ou, muito mais ainda, para se tornar um CAC. Ok? Vamos mostrar isso, vamos dar respostas inteligentes, cultas, vamos tomar todas essas providências com muita inteligência. Exatamente. E é exatamente esse o caminho. Enquanto eles que eu digo, os desarmamentistas, esquerdistas em geral, que nós sabemos que não têm argumentos, eles sempre apelam para esse tipo de ofensa. Isso é regular, isso é natural, é o modo deles agirem. E nós temos que reagir com os fatos, porque os fatos estão do nosso lado. Tá? Então a gente usa o fato para combater esse tipo de ofensa. Então, a pergunta maior que eu já coloquei aí, e aí, a ABAT não vai fazer nada? A ABAT vai ficar quieta? Então, para vocês saberem, eu e o Henrique estamos aqui depois de termos tido reuniões específicas com os advogados conveniados da ABAT. A gente debateu bastante cada um desses pontos. E com os diretores. E com a diretoria da ABAT. Nada acontece pela vontade de Arnaldo ou pela vontade de Henrique. Não é assim que funciona uma associação. A associação, o próprio nome diz, é a força de todos nós juntos. E o que nós efetivamente já estamos fazendo nesse momento? Primeiro, a nota de repúdio, como o Henrique disse, já foi publicada. E nós vamos fazer também essa mesma orientação fina para todos os nossos associados que querem agir contra isso. Mais ainda, estamos fazendo um pedido de direito de resposta. O nosso estatuto prevê especificamente que somos uma entidade de defesa dos direitos de proprietários de armas em todo o Brasil. Então, nós temos legitimidade para pedir esse direito de resposta. E a gente vai fazer valer essa prerrogativa, ok? Exatamente. E você, e aqui um recado mais específico, você que é associado da ABAT e se enquadra naquele grupo, eu quero fazer alguma coisa, você tem assistência jurídica. Você tem direito a essa orientação. Então, tudo isso, como meu pai disse, tudo isso que a gente orientou aqui agora, você, por ter direito a essa assistência, vai ter toda essa ajuda caso você queira entrar com uma ação ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Pode contar conosco. Estamos aqui à disposição dos associados da ABAT. Estamos aqui à disposição de todos para sanar qualquer dúvida relativa a esse assunto. Lembrando que nesse caso específico não se trata de opinião de Arnaldo ou opinião de Henrique. O que foi passado nesse vídeo aqui é o consenso do grupo de advogados conveniados da ABAT e da diretoria. Muito obrigado a todos. Um abraço e até a próxima.